Pelos traços gerais do tal sumário executivo estaremos. Pelo aquilo que o Sr. Ministro tem vindo a anunciar em entrevistas públicas ou nas suas intervenções, designadamente na Assembleia da República, não há a mínima dúvida de que estamos perante um cenário de um programa que, em vez de estabilidade, é um programa de instabilidade e, em vez de um programa de crescimento, é um programa de retrocesso, seguramente, do ponto de vista económico, do ponto de vista social, do ponto de vista do crescimento do país, do ponto de vista do seu desenvolvimento económico. Mas é verdade que também, naturalmente, sem ter grande esperança, convém que eu recoloque algum tempero no seu anúncio no início deste programa. É que eu às 10h10 telefonei para Lisboa e o programa de estabilidade e crescimento ainda não tinha dado entrada às 10h30 da noite, às 10h10 da noite, às 22h10 da noite, ainda não tinha dado entrada na Assembleia da República. Estava previsto que fosse hoje, eu sei que estava, e ainda resta uma hora e 40. De qualquer maneira, os traços são conhecidos, como eu disse, eles reforçam o que de pior já tinha este orçamento, que foi aprovado na sexta-feira, e por isso eu estranho um pouco este distanciamento, que eu acho que é mais aparente do que real, dos partidos que viabilizaram o orçamento na passada sexta-feira. O que é que há de diferente em termos substanciais do orçamento que foi aprovado e daquilo que no PEC é anunciado? Rigorosamente nada. O que se pode dizer é que há um reforço das perspectivas que já estavam incluídas no orçamento. Ora, os partidos que viabilizaram na sexta-feira o Orçamento de Estado, naturalmente vão acabar, por mais, enfim, que digam, por mais mise-en-scènes que façam, por viabilizar este programa de estabilidade e crescimento. Percebe-se que o Dr. Passos Coelho, o que está a fazer aqui, em termos de PEC, naturalmente, falaremos do Congresso mais tarde, é um pouco abrigar-se da chuva. Isto é, está, como sabe que vai ser, ou poderá vir a ser, se for eleito, depois de ser aprovado o PEC, naturalmente está a dizer, bem, eu não tenho nada a ver com isto, quem tem responsabilidade com o PEC aprovado foi a direção anterior, eu não tenho nada a ver com isto. O problema, mas sabe bem que não vai ser alterada a data de aprovação do projeto de resolução. E como sabe que não vai ser alterada, o que quer é colocar-se desde já ao abrigo daquilo que serão as consequências da aplicação deste PEC nos próximos anos. A indignação, a luta popular, a luta dos trabalhadores, das populações, dos pequenos comerciantes, dos pequenos empresários, vai ser dos funcionários públicos particularmente, que vão ser quem vai sofrer com a aplicação deste programa de estabilidade, tal como no passado. Formalmente, o programa de estabilidade e crescimento não tem que ser, de facto, aprovado. É um documento bilateral. Tem que ser debatido na Assembleia da República. Mas não é esta a primeira vez que ele é debatido e votado um projeto de resolução que enquadre politicamente o Programa de Estabilidade e Crescimento. A primeira vez que foi discutido e aprovado um projeto de resolução enquadrador do Programa de Estabilidade e Crescimento foi exatamente no tempo do Dr. Durão Barroso enquanto Primeiro-Ministro, da Dra. Manuela Ferreira Leite enquanto Ministra das Finanças e do Dr. Paulo Portas enquanto Ministro de Estado e da Defesa Nacional. Foi a primeira vez que se votou um projeto de resolução enquadrador do Programa de Estabilidade. E entre as perspectivas de congelamento de salários, de rasgar de compromissos com os funcionários públicos, de desinvestimento, de divergência com a média europeia, de penalização de quem é mais fraco e quem menos pode e de alívio das costas a quem é mais poderoso e mais pode, estas perspectivas estão neste Programa de Estabilidade e Crescimento anunciado pelo Sr. Ministro, como estavam no Programa de Estabilidade e Crescimento proposto pela Dra. Manuela Ferreira Leite. Eu não vejo, a não ser, naturalmente, o tentar esconder a mão, atirar a pedra, esconder a mão, esta perspectiva, este posicionamento do PSD. Eu tenho a certeza que se fosse verdade, se fosse sentido aquilo que o Dr. Castro Almeida disse, se no Congresso tivesse havido tanto distanciamento do Programa de Estabilidade e Crescimento como ele diz que houve,
Naturalmente o PSD tinha um caminho. Votava contra o projeto de resolução. Deixa-me ouvir o Castro Almeida pode ter a certeza sobre que o PCP vai votar e certamente o Bloco de Esquerda vão votar. E, portanto, certamente que do ponto de vista político o Governo não poderia, então, sim, apresentar o tal problema de estabilidade do crescimento em Bruxelas que o senhor diz de que diverge tanto. Então vamos lá ver. Vamos ser consequentes com aquilo que dizemos e vamos agir em consonância com aquilo que se diz. Pronto, então. Eu não sou nada fundamentalista e não tenho nenhum conceito fechado sobre a carga fiscal. Naturalmente, isto à partida pode representar uma carga fiscal. De facto, deixa de lado a tributação de quem mais pode. Por exemplo, ao nível do setor financeiro, que continuará a pagar, por este andar, taxas absolutamente inaceitáveis comparativamente com o setor empresarial. Mas o que mais me custa ouvir é aquilo que o deputado José Aldela acaba de dizer, de que este programa de estabilidade é promovido para melhorar a economia e induzir o crescimento. Induzir o crescimento onde? Vamos lá ver. Para este ano o crescimento é de 0,7. Daqui a 4 anos, em 2013, este programa de estabilidade e crescimento prevê um crescimento de 1,7. Isto é, mantém uma rota de absoluta divergência com a comunidade europeia, com a média comunitária. Segundo aspecto, o Governo, neste programa de estabilidade e crescimento, diz, que eu ainda não vi, mas diz que propõe uma taxa de desemprego de 9,3%. Estamos hoje em 9,8%. Estaremos em 2013 em 9,3%. Isto é, teremos mais de 500 mil desempregados, mais 2 pontos percentuais do que tínhamos em 2005, quando o engenheiro José Sócrates iniciou a sua governação. E isso significa que, ao mesmo tempo que isto sucede, os desempregados não estão desempregados porque querem, o Governo ameaça-os com a eliminação do subsídio social de desemprego e com o corte no valor do desemprego, do subsídio de desemprego, como incentivo para se empregarem. Isto é, o Governo potencia a economia a 1,7% ao ano, no crescimento do PIB a 1,7%. Diz que, e reconhece que o desemprego será em 2013 de 9,3% e corta no subsídio de desemprego, como se os culpados desta situação fossem os próprios desempregados. Eu acho que o Congresso do PSD teve, como aliás é tradicional no PSD, muitos aspectos curiosos ou picarescos, digamos assim, um pouco da cultura do próprio PSD. Eu não vou naturalmente comentar as idiosincrasias de conteúdo dos estatutos, mas diria um pouco que vale a pena nós esperarmos que o PSD arrume a casa e vale a pena nós discutirmos o país em vez de discutirmos tricas. E eu creio que esta norma estatutária compete ao PSD resolver internamente o problema. Se for assim, porque às vezes há uma deturpação, mas se for exatamente o que veio ao lume, está um pouco ao nível do inquérito ao Dr. Charrua ou da atuação da antiga Diretora Regional de Educação no Carnaval de Paredes. Sim, desta forma picaresca que foi aqui dita pela Cília, eu não conheço. Agora, naturalmente, os partidos têm normas internas que devem ser respeitadas. E se for isso, em termos de conteúdo, cada um guarda as que tem, cada um resolve as que tem. Eu também não conheço, eu estava... Exatamente, eu sei, eu peguei naquilo que disse porque estou de acordo. Portanto, não conheço a forma. Se for desta forma picaresca, está ao nível dos exemplos que eu disse. Mas apenas a esse nível. Não me vou meter naturalmente naquilo que é e competirá apenas aos militantes do PSD resolver.